Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Capocast. Estamos aqui reunidos hoje para discutir sobre o mais novo fenômeno Resident Evil Requiem. E aí, muitas opiniões, estamos aqui, né? Eu que estou próximo de concluir o jogo, o Bernardo já concluiu, já fez tudo, está aí já concluindo a nossa análise para você acompanhar no site do Capô. Inclusive, já pedindo aqui, curta as nossas páginas, assistam os vídeos que temos aí nas redes sociais, leiam as análises e compartilha com a gente. Acho que é muito importante ouvir o lado de vocês, ouvir a opinião de vocês, para a gente conseguir estar sempre aqui ativo. E temos o Fábio que está no começo do jogo aí também, né? Então, um pouquinho para a gente entender, discutir um pouco a opinião sobre a franquia, um pouco do futuro do que a Capcom aí nos aguarda. Eu tô agora, tô com a menina dentro da que parece, sabe a delegacia do 2, aquele momento que parece que você tem as duas portas dos lados, Sei, e sei. um bebezão que te persegue em É da determinado. hora essa parte. Cara, eu tomei um cagaço quando eu vi esse bebê, porque eu não esperava esse bicho. Eu acho que a mulher Toyota é pior, cara. Ah, meu caro. A cena que ela aparece me assustou mais, porque vocês já assistiram aquele filme de terror que chama Hack? Já, já, nossa, boa Eu, Pra sacada, mim, boa tipo, sacada. foi totalmente aquilo, assim, porque uma das cenas, acho que a cena final do primeiro filme é assim, né? Tá protagonistas lá numa cena no escuro e do nada aparece um bicho gigante que parece acho que remete a uma mulher, sei lá. E a cena que ela aparece no jogo é assim, né? Porque você tá vendo o zumbi morto no chão, ela vem, pega e come a cabeça dele, assim, foi muito louca a cena. então, Cara, eu acho que Resident Evil tá melhorando bastante na questão do terror, assim. E eu É acho que voltando eles. às origens, né? com Não, certeza, com certeza. mas esse é bem Origens mesmo, porque é terror com ação. Cara, É, nossa, cara, você bateu de cabeça, tipo, minha opinião perfeita sobre esse jogo. Tipo, o Resident vocês Evil, ele jogaram tem. todos? Tipo, os numerados? Já, já. Na verdade, só falta o zero pra mim, mas de resto, foi todos. Cara, mas Ah, eu acho que essa parada do. Fala aí, Fábio. é muito clássico o Resident Evil. É, mano. Tanto que eu senti um pouco, falando do Requiem, eu senti. Nem sei se é assim que pronuncia. Eu senti falta um pouquinho de misturar a cor das ervas, sabe? Tipo, pô, mistura uma erva Do amarela com uma erva Puta, vermelha, uma verde. outro cara. lado, Negócio já tecnológico, né? Pô, os caras já injetam o negócio e já resolve. É porque é uma piada pronta, mas era divertido, pô. Você tá todo fudido, aí você vai lá e passa um spray, tá ligado? Aí resolvia já a parada, mas detalhes que remetem, né, ao clássico, assim, que eu gostava. Não, cara, agora que você tocou nesse assunto, eu não lembro se no 7 e 8 se misturava também. Cara, não, é porque no set e no Village é tipo um frasco de remédio, né? Que aí Ah, eles. é, real. Real, não é nem as ele ervas. braço. Não, e Suquinho é mágico da engraçado, cura. porque no set, antes de você entender que o Ethan, quando ele tá lá na mesa com a família, ele já tá morto, ele já morreu e ele já tá infectado com o mofo, né? Só que nisso, na época, você não entende, você não sabe disso. Aí, assim, o Jack corta, dependendo, né? Se você, bem na primeira cena, se você não consegue desviar dele e entrar para ir pro sótão logo, ele te pega e tem uma cena que ele corta o seu pé com a pá, né? Aí Uhum. depois você encaixa o pé de volta, joga um xarope em cima e tá novo, né? É, Tá tudo tranquilo. certo, zero bala. Bora pra Mas próxima. eles conseguiram explicar isso depois, né? Tipo, pô, não, pô. Eu confesso que o 7 e o 8 me tiraram um pouco do Resident Evil, assim. Sério? Por, ma- por Hum. mais que eu acho que o 8 é divertido, a ambientação, o local que passa, mas me tira um pouco, porque aquilo deu uma pirada monstra, assim. O jogo é um pouco Hum. pirado nesses monstros, né? Desde o Tyrant no primeiro, mas deu uma elevada monstruosa. Cara, eu gostei muito do 7, o 8 já achei mais ou menos. Por quê? Por um único ponto. Porque eu fiquei com medo no jogo, cara. Tipo, eu já não sentia mais isso. E o 6 pra mim, eu acho que o Requiem hoje, ele acertou no erro do 6 e pegou o que funcionou bem no 7, que é, pô, você consegue ter uma experiência ali que mescla um terror sobrevivência com a Grace, mais ação com o Leon,
e você ter essa oportunidade de trocar as câmeras. Pô, quero jogar um pouco em primeira pessoa, quero jogar agora em terceira. Eu acho que eles acertaram bem, porque o 6, meu, era um negócio assim. Era o Leon dando voador em zumbi, rolando no chão. E aí, cara, 5 campanhas diferentes. Era a campanha do Leon com a Rebecca, do Eu não. Chris com o Pierce, o Jake com a Sherry, e depois tinha uma campanha adicional com a Ada, e nada se conversava com nada. E aí o Leon luta com o Chris. Achei que ficou um negócio muito exagerado. Quando veio o 7, o que me pegou? Foi para um cara aleatório que não é um super soldado que sabe sair na porrada com todo mundo. O cara é vulnerável, ele tá ali, tipo, ferrado naquela situação. E me remeteu um pouco mais ao terror. Aí o 8 eu já achei, já não fiquei. Não teve, acho que uma cena só que mais pro final do jogo, assim, que tem um feto, um bebê gigante, assim, que te persegue, que dá Nossa, um pouco de tensão, né? cara, eu acho que vocês estão matando de cabeça, assim, o principal ponto do Requiem, né? Ele tenta muito ser um pouco de tudo que agradou e desagradou na franquia ao mesmo tempo até agora. É, Só também trazendo um paralelo do que porque eu acho que o 7 e o 8 funcionam, é porque eu acredito de verdade que o 7 é praticamente Resident Evil 1 em primeira pessoa. Mesmo esquema de você ter uma casa central com várias armadilhas, várias portas secretas, caminhos que abrem para novas áreas, vai se entrelaçando, volta para a área 1 de novo. Enfim, é uma exploração muito gostosa, um gerenciamento de recurso bem tenso, né? Apesar da Sim. variedade de inimigo do set em específico ser bem fraca. É, Mas acho que funciona porque ele remeteu ao clássico. E É. também introduziu um elenco bem legal, né? Os Bakers são vilões muito memoráveis. O Ethan foi um personagem muito bem aproveitado. E agora a gente tem uma conclusão disso tudo, porque a Grace é uma continuidade desse estilo de gameplay em primeira pessoa, remetente aos clássicos, em que você explora uma área pequena, mas relativamente aberta, com uma certa ordem para fazer objetivos Total. e cada vez mais se expandindo. E o Leon, ele é praticamente. Eu vi, ó. É o Leon, é o que você espera da sequência do Resident Evil 4. Exato. É o cara que vai, cara, quase morrer e fazer piadinha, né? E assim, falando de mecânica, eu gostei bastante, cara, duas coisas, né? Isso que você falou de personagem. Uma coisa que eu achei legal, cara, nessa questão do personagem é o seguinte: a Grace, eu acho que eles conseguiram fazer a atuação do que seria mais próximo de uma pessoa real naquela situação. Eu acho que as expressões de pavor, como ela reage, ela gagueja, ela fica com medo, e você não vê muito isso nos outros personagens. O próprio Ethan, cara, o Ethan recebe uma ligação da esposa que está sumida há 5 anos, vem aqui nessa casa abandonada e entra aí. Aí ele chega lá, tá bom, achei o documento dela aqui no chão, essa casa abandonada, vou entrar lá. Normal, tipo, no máximo o cara acha estranho, mas ele vai. Ela, você vê a sensação de pavor, cara. Tipo, quando ela tá no hotel lá e o zumbi começa a se contorcer no chão e vem de ponta cabeça perto de você, ela desesperada e tenta se soltar, e a atuação, a voz, né? Isso eu achei muito bem feito. Muito, muito, muito bem feito. E aí, falando de mecânica, cara, é aquilo que a gente tá falando, né? O Leon é o Leon que no Resident Evil 4 dá um monte de pirueta e desvia dos lasers lá no jogo, né? É o cara que você já espera umas coisas assim, ele vai fazer as piadinhas dele, mas eu gostei dessa mecânica do machado, cara, porque o machado virou a nova Magnum do jogo, né? Tipo, Uhum. é muito exagerado o que dá pra fazer. Mas a mecânica de parry, cara, eu achei legal, eu achei interessante. E eles tão preocupado com os detalhes, né? Porque gasta a durabilidade do machado, né? Se você consegue apertar no momento, você desvia de um ataque. Aí você tem que passar a lixinha, aí você vai escapando do inimigo e vai passando lixa no machado. E é da hora porque dependendo do momento que você passa para fazer isso, ele para olhar o machado, né? Ele dá uma olhada se tá afiado, a parte de você colocar munição no revólver, tipo, tudo muito bem encaixado os detalhes, assim. Eu acho que eles capricharam bastante no design, assim. Mas Nossa, você, total. quando você fala da sensação que você tem do medo, da Grace e tudo isso, pelo que eu joguei ainda, assim, eu acho que o que tira do Ethan é justamente a gente não ter o rosto dele. Ele é um cara que só. Primeiro ele começa que acho que já me tirou, por exemplo, na época do 7, me tirou ser em primeira pessoa.
Hum, mas depois você vai jogando e aí você vai se acostumando um pouco, vem um 8 você se acostuma, mas eu acho que não tê-lo efetivamente com um personagem que você cria vínculo, né, expressivo, tira um pouco isso que você está falando. Faz Por sentido. isso que agora, quando Partida, uhum, você tudo joga, mais. você fala, opa, olha a expressão dela, aí o Leon, um personagem que você já conhece, então você vai uhum. tendo mais apego a tudo aquilo. Por isso que você eu gosto de Resident Evil, né, em terceira, porque você traz aquilo de você estar junto com o personagem e não ser o personagem, né? Sim. Porque de fato Uhum. o personagem é o Ethan, né? Sim, Por isso sim. que E eu não demorou vejo muito tempo para colocarem o rosto dele, inclusive. Vocês lembram que ficava mostrando só foto com o rosto escuro Sim, dele? coberto por alguma sombra, algum objeto. e não fizeram bem feito ainda. Se vocês pegarem um 8 quando você vê um pouquinho o Village ali, não tá bem feito, assim, o negócio que eles fizeram de qualquer É, e jeito. depois liberaram o modo em terceira pessoa também, né, no 8. Terminei depois desse também, achei bem mais, eu gostei bem mais. Mas em Justo. relação às técnicas, eu concordo contigo. Eu acho que tá bem gostoso o jogo de jogar. Tem uma injeção de saco, né? Que você fala, putz, esse espaço não tem espaço para colocar, tem que ir, voltar para pegar, trocar. É Resident Evil clássico, né? Baúzinho e aí a máquina, essas coisas. É Mas isso. esses E a detalhes, Grace com recursos mais escassos, né? Porque você começa o jogo jogando com ela, você vê aquela maletinha pequenininha. é, Aí você faz a transição pro Leon, já tá um negócio gigantesco. Só que nessa parte ainda do jogo, você pro Leon não tem baú, né? Você não consegue guardar e pegar depois ali. Você tem que fazer uma administração de recursos diferente que é o da Grace. Uhum. Isso é interessante também. E aí, essa é uma outra coisa que eu gostei muito. Eu achei que foi um jogo que começou já muito direto ao ponto. Tipo, não teve muita enrolação. O negócio você já fica vidrado, tenso. E a troca dos personagens é muito sutil. Tipo, pô, você tá ali, aí de repente troca. Aí eu tive uma impressão, aí o Fábio depois vai conseguir falar conforme ele avançar mais. Mas eu tinha uma impressão que as partes com a Grace eram mais densas e um pouco mais demoradas, aquele negócio do enigma, vai, volta, acha o negócio, que é muito padrão de Resident Evil. E os do Leon, tipo, era uma cena, uma boss fight e trocava de novo. Mas depois eles encontram uma maneira de equilibrar muito bem isso de novo, para você ter mais tempo para jogar com o Leon. Então isso foi legal também. Cara, você tocou num ponto que eu acho bem interessante de comentar. Eu acho que o ritmo do Requiem ele é muito bem feito, ele tem uma cadência muito legal. Até porque, como você começa com a Grace, você passa uma grande parte da primeira metade do jogo jogando com ela, e ela tem todo esse esquema do jogo de gato e rato, microgerenciamento de recurso. Mano, eu tenho só 5 tiros de pistola para 30 zumbis e um tiro de Requiem, que é a Magnum principal do jogo. Como que eu faço isso funcionar? E tem as facas com durabilidade bem baixa. Enfim, é um É, estresse, é uma situação assim complicada. E eu não achei um começo muito fácil, né? Tipo, eu achei tipo, é um jogo que exige do jogador. Eu acho que ele não dá nada de mão beijada. E aí nessas horas que troca pro Leon, quando você pega na ação pra liberar todo o estresse que você passou com os zumbis, é bem gostoso. Porque, tal. tipo, é Você uma já, dinâmica né, já totalmente sai do. diferente. Porque você nem pensa, quantas balas eu tenho? Você só olha pro zumbi e fala, mano, em quantos tiros eu vou te derrubar? Tipo, como que eu vou matar esse cara aqui, né? Tipo, porque, meu, tem hora que é gostoso você sair dando machadada, velho. É o L1L do que ele sai dando. Eu, cara, às vezes com o Leon, cara, eu abro os caixotes no chão no tiro, porque não falta recurso. É muito isso que você falou mesmo. não, mas o momento Serra Elétrica é maravilhoso. Nossa, Então, isso muito é da bom. hora. Ah, você falou disso, é da Momento hora porque. Oi? momento Ashley Williams do Resident Evil. Maravilhoso. Cara, e é da hora porque assim, você tá lá, você derruba o cara, você pega a serra elétrica. Aí você saiba descendo nos caras. Só que aí tem hora que você dá um golpe, prende a serra elétrica nele e perde de novo. Aí você mata aquele zumbi e deixa lá a serra elétrica. Aí outro zumbi que passa, pega a serra elétrica do chão e vai pra cima de você de novo, né? Tipo, o negócio fica fluido, não fica, tipo, focado só no inimigo, né? Isso é da hora mesmo. Cara, total. É uma parada que, tipo, se você piscar, vai perder algum detalhe.
ou mais pra frente no jogo, né, quando os inimigos também vão pegando outras armas pra arremessar na sua direção, é legal como eles executam isso. E tipo, até como você, Leon, pode chegar correndo, pegar, sei lá, um cano de aço que eles estão usando e arremessar no outro cara, ou Isso dar é um legal. golpe bem forte pra derrubar ele na hora. E adiciona mais elementos para ação, né? Eu acho que esse jogo conseguiu um feito muito interessante de ser um ótimo jogo de survival horror e ser um ótimo jogo de ação também, porque os dois lados funcionam. Não é tipo, nossa puta que merda, vou ter que jogar com o Grace, ou nossa caralho que saco, vou trocar por Leon. Não, são tipo dois jogos, duas campanhas que conversam bem entre si, que conseguem assim, tipo, criar uma dinamicidade bem legal. E o jogo não perde a graça por causa disso. O tempo com ele passa voando, inclusive. Eu tive essa Legal. sensação, pelo menos. Eu também, cara. E aí você falou uma coisa que foi interessante também. Eu acho que o abraçar essa nova personagem foi muito mais natural do que em outros jogos da franquia, cara. Tipo, até no 6, você tipo, tá, eu quero, pô, o Piers, mano. Tipo, pô, aí você fica, cara, Rebecca com o Leon, né? Até você pegar o gosto, eu acho que talvez já tenha sido gerada uma expectativa desde o anúncio do jogo na Summer Game Fest, né? Porque no começo durante a transmissão, a Capcom ficou fazendo algumas brincadeiras, né? Tipo, nosso anúncio é, na verdade, 30 anos de Resident Evil, que vai ter uma collection. Aí depois veio um outro anúncio assim, o que vocês querem, logo, logo vai ser anunciado. E aí parecia que não iam falar nada de Resident Evil 9, né? Não sabia seu nome. E aí, quando acaba o evento, eles colocam um trailer, a gente não sabe que é Resident Evil, mostra a Grace. E aí mostra ali o contexto. E aí depois, não fala nada sobre Leon ainda, né? E aí Uhum. vem Resident Evil Requiem. Aí você, tipo, caralho, porque já era uma expectativa muito grande. Então talvez o abraçar essa personagem nova já veio com. Começou com o pé direito, sabe? Tipo, porra, é Resident Evil. E essa narrativa de trocar com ela, realmente, eu fiquei muito mais interessado em saber o que estava acontecendo do que, tipo, puta, que chato, eu queria jogar mais com o Leon agora, eu queria jogar mais com a Grace. Isso realmente acho que ficou muito bem equilibrado. Mas você entrou na Total, pergunta total. que eu ia fazer para vocês aí. Porque eu, no momento que divulgou Resident Evil com a personagem da Grace, que ninguém conhecia, eu falei, putz, mais um momento de personagem que a gente não sabe, que não se interessa. E aí eu acho que não só para mim, mas para todo mundo deve ter dado uma expectativa baixa, né? Acho que eles não sabem muito para onde estão indo, o que que eles querem mostrar agora, ou é simplesmente mais um jogo que tem que ser agora com protagonista feminina, como vários que têm acontecido, mas depois, quando eles souberam muito bem equilibrar isso, muito bem Hum. equilibrar isso. Porque, assim, voltando um pouco para o Village também nessa mesma linha, o Chris dá um peso para o jogo que, assim, ia ser um jogo completamente diferente sem a presença do Chris. É E verdade. isso, Total, total. isso é óbvio. E eu acho que é a mesma coisa agora com a Grace. E eu concordo do equilíbrio quando vocês falam. Tá? São dois jogos, o Bernardo falou sobre isso, eu senti a mesma coisa. Dois jogos divertidos entre si, mas só um deles não funcionaria sozinho. Com Talvez o certeza. Leo ser um personagem famoso e tal, todo mundo iria jogar e tal, mas com ele, terror não funciona muito, né? Então, acho Não, não funciona mais. Eu acho que o diretor fez esse comentário também na época que o Leon estava para ser revelado ou foi revelado. Que de fato o terror não funciona com a caracterização atual dele, porque, maluco, se você sobrevive em Raccoon City, nada mais vai te abalar na vida. Nada abala o que cara, exato. E ele ainda teve o Resident Evil 4 todo pra ter mais traumas ainda, então chega no 9 ele tá cagando pra todo mundo, faz piada com geral, tá amarrado na O cadeira fazendo sangue lá, graça se com o tá bem, tô vilão. bem. É, eu acho não, que no ele, cara, ele faz piada o jogo inteiro e tipo, isso de fato não muda. Até a reta final, o cara tá fazendo graça com qualquer coisa que acontece. Isso é maravilhoso. Total. Bem Ash Williams da parte dele, inclusive, vamos trazer a referência de volta. E de fato precisava da Grace para esse jogo funcionar dessa forma. É, Acho que só, eu só queria desassociar um pouco trazer. dos seis, né? Exatamente, precisava desassociar um pouco. Só queria aproveitar e trazer um comentário que eu acho bem interessante sobre a apresentação da Grace. Cara, quando revelaram não só ela, mas na verdade a mãe dela, cara, eu sabia que essa história ia para um lugar especial.
Não sei se vocês conhecem, né, o Outbreak, que é um dos jogos de PS2. Um dos Sim. spin-offs com vários personagens, enfim. Uma delas é a Alyssa Ashcroft, que é uma jornalista. Ela é citada no Resident Evil 7, tem um documento, uma reportagem assinada por ela. E quando ela voltou, deu pra ver que, tipo, opa, esse jogo vai ter um peso da hora pra esse lado da franquia, voltado pra Raccoon, principalmente. E, bom, é batata, foi o que aconteceu e eu acho que trazer essa ponte entre o passado e o presente da franquia foi muito importante. Isso até para não dar um spoiler para o Fábio. Eu acho que isso acontece de uma maneira muito legal com um velho inimigo que a gente pega um certo apreço por ele. Já sabe quem que eu Já, tô falando, né? Já. spoiler fudeu já. Não, Ferrou o spoiler. não, Não, não tem spoiler nenhum, fica não dá para tranquilo. saber. Mas Ah, pegam elementos, assim. Eu senti que, meu, eles pegaram algumas coisas de alguns fracassos também. Por exemplo, Operation Raccoon City, cara, foi uma piada esse jogo. Nossa senhora, cara, eu comprei esse na época que lançou, eu tava muito animado, que tragédia. Bem, pô, vamos ver o outro lado, cara. Vamos ver como é que tá do lado da Umbrella e tal. Mas tem algumas coisas que me lembram o que aconteceu naquele jogo, por exemplo. Trazem ali algumas coisas. Tem muito easter egg, tipo, porque eu não sei se eu posso falar desse easter egg. É um easter egg. Bom, vocês jogaram Resident Evil 2. Uhum. Vocês lembram, ah, tipo, alguns dos personagens que dava pra você jogar depois, Mercenaries e tinha os outros modos? Ah, sim, sim. Tinha o Tofu. sim. Ah, eu sei do que você tá falando. Então, então, tipo assim, cara, tipo, tem easter eggs que se você não presta atenção, coisas assim, passageiras. Tipo, já, eu não sei se já na parte que você tá, Fábio, mas acho que já. Tem um dos armários que você abre com o Leon e tem um CD do Resident Evil, assim, tipo, dentro do armário. Tipo, não agrega em nada da história. É tipo um CD do PS1, assim. Mas é uns detalhes muito. Eu até tava brincando lá num dos vídeos que eu postei. Cara, você tá lá desesperado, você entra no banheiro, tá tudo ensanguentado, mas a privada funciona, cara. Você vai lá e dá descarga, o negócio desce a água e tá funcionando. É muito detalhe, cara. Cuidado, assim. Isso, Nossa, isso muito. é bem legal, esses detalhes, né? Porque hoje em dia a gente vê, a gente sempre pega como referência de detalhismo, assim, o Red Dead Redemption 2, que é um Uhum. jogo de mundo aberto e tal, e aí ser mais detalhista é mais complexo ainda, né? E a gente fala, pô, é um jogo que te delimita o que você tem que fazer. Teria que, teoricamente, deveria ser mais bem feito graficamente e detalhadamente também, né? A física e tudo isso, e muitos jogos não são, né? Total. E esse realmente chama bastante atenção nisso, né? O começo do jogo, o momento que a chuva caindo, dá uma outra, dá uma outra, chama muito atenção visualmente. Confesso que nesse começo também me chamou negativamente os personagens, os NPCs estáticos, assim, coisas meio bizarras, mas graficamente o jogo é muito, muito bonito, né? Muito. Nossa, isso que você falou da chuva também foi uma experiência legal jogando no PS5. O joystick, né? Ele tem aquela tecnologia de vibração que é diferente e tal. Então a chuva caindo e ele, né, simulando como se fosse a chuva caindo no controle assim. Isso ficou bem legal. E assim, alguns jogos já não estavam utilizando mais tanto essa função no PlayStation, como foi o Astrobot, por exemplo, que quis usar o máximo para mostrar. E até isso conseguiu ficar legal. Então, um pouco da tensão do analógico, dependendo do tipo de arma que você usa tal. E aí, falando sobre arma, tem uma coisa que figurou um meme muito engraçado que a galera tá falando bastante. Eu sempre vejo alguma imagem de zoeira que é o momento em que o Leon dá a Requiem pra Grace, né? E, tipo, não, beleza, toma aí. E tem uma bala só. E, cara, tipo, diferente igual, sei lá, Resident Evil 3, cara. Você sabe que você não vai matar o Nemesis, mano, agora. Só que naquele espaço de você enfrentar ele, se você conseguir nocautear ele, você ia ganhar uma peça de uma arma, tá ligado? Você ia ganhar alguma coisa. Tanto no remake do 2, quanto agora, mano, esses grandes inimigos ali com a Grace, você não vai matar, cara. Você não vai fazer nada com eles. Você só vai Notei. gastar bala. Tipo, Eu notei, um bebê é, chato.
Nossa, Você esse fica lá, jogo não, de vou matar novo. esse bichão gigantão, gordão aqui. E não dá, mano. Você só fica ali gastando munição. Então o jogo te obriga a tentar. Tipo, teve cenas que eu joguei e falei, cara, acho que eu só gastei munição. Aí eu fui lá, dei load game, voltei e passei sem usar nenhuma munição. Falei, vou seguir aqui, vou fazer esse caminho e guardo. Vou. E é isso, né? Mas queria fazer uma pergunta para vocês aí, porque assim, querendo ou não, são uma franquia de jogo que é famosa e tal, mas o hype desse jogo está um pouco acima do tom. Vocês perceberam isso? Ou eu que tô. Porque assim, tá todo mundo curtindo muito o jogo. Isso vocês acham que se dá mais para uma defasagem de lançamentos que a gente tem, principalmente do Play 5? Eu acho que o Play 5 ele é bem limitado ainda em inovações. Acho que daqui a pouco sai o 6 e o 5 nem decolou. Não explorou Mas, nada da capacidade, né? na, Pois é, essa mas eu acho geração que tá bem realmente, perdida mesmo. você fala, esse jogo é de nova geração, esse jogo veio para todo mundo se empolgar, e porque assim, o hype dele realmente, na minha opinião, está bem alto. Não que ele não mereça, eu acho que até merece, pelo que eu joguei até agora, vocês podem falar melhor. Mas até que ponto isso tem a ver com o momento dos videogames, dos jogos inovadores, eu quero dizer assim, né? Cara, a minha opinião, assim, eu acho que é uma junção de vários fatores também, porque é, eu acho que quando vem do set, né, por exemplo, pro Village e você tem a inserção do Chris, você já gera aquele hype de personagens clássicos. Tipo, meu, o que que tá rolando com esses caras? Onde estão? Como vivem? O que estão fazendo? E aí veio a onda de remakes. Veio o remake do 2 que ficou excelente, ficou muito bom. Traz aquela nostalgia de novo, de Raccoon City, RPG e tudo mais. E vem o remake do 3 que, na minha opinião, podia ter sido muito melhor. Eu acho que foi mal explorado. Até porque o Bem 3 para fraco, mim, é bem é, fraco. o 3 no PS1 para mim era o melhor, cara. Era muito legal, né? Faltou o terror do Nemesis, cara. O Nemesis aparecia para mim no PS1, cara. Tinha dia que eu desligava o videogame na hora. Assim. Tipo, eu ficava, Stars! E Só queria aparecia, eu fazer um ficava em choque. comentário. Não faltou só o terror, faltou mais de metade do jogo, mano. O remake Exato. picotado, viu? Cadê o Clock Tower, cara? Tipo, pô, né? Aí fizeram aquele Nemesis quadrúpede, cara. Tipo, ridículo, né? Mas, nossa, ficou tosco, né? E aí, beleza, mas aí eu acho que gerou essa saudade de Leon também, de certa forma. Tipo, pô, cara, né? O 6 foi aquele fracasso, tudo mais. E aí, eu acho que tem esse ato, né, enfim, de uma continuação da história, porque assim, eu acho que o Village o 7 e o Village, eles tentaram ramificar um pouco mais para cima, né? Outro tipo é o Mofo, que é uma mutação e os caramba e tal. Então, eu acho que o tentar trazer para a franquia de novo, é, acho que gerou um pouco dessa expectativa, assim. E aí eu lembro que, conforme, beleza, saiu o primeiro anúncio, legal, Resident Evil novo, aí eu acho que entra isso, né? Um gráfico diferente, né? Já tipo para nova geração, quais tecnologias os caras vão utilizar agora para aprimorar. E lembrando também, fora que a experiência do VR do set. Para mim, você jogar, eu cheguei a jogar ele no PS VR. Você jogar ele fora e você jogar ele de novo ele ganhou inclusive jogo do ano, né, VR, o set. E é uma experiência bacana, cara. Bacana. Tipo, eu sabia tudo o que ia acontecer no jogo e eu ainda ficava em choque, porque você vê o inimigo em proporção real, você tá vendo um mofo de 2 metros de altura vindo na sua direção, assim, ou a Mia vindo com uma serra elétrica. Mas assim, eu acho que estava se distanciando um pouco, né? Não parecia mais tanto Resident Evil. Aí vem o primeiro trailer já com um gráfico, tipo, muito, já gerou uma expectativa, eu acho, ali, aquela cara da Grace, a Grace de ponta cabeça no negócio, lá, tipo, onde eu tô. E os boatos. Puta, Recon City de novo, alguma outra coisa. Aí na hora que eu acho que anunciou o Leon, que eu acho que foi logo na semana seguinte, aí eu acho que foi onde o hype estourou. Acho que foi onde juntou esses fatores a galera, tipo, sedenta pra jogar com ele de novo e tal.
Eu acho que é uma junção de coisas, né? Personagens clássicos e personagens que os videogames precisam reaver. Eu acho que aí a gente depois, acho que é um outro momento, um outro vídeo, mas acho que o God of War, o remake aí, que vai ser, é o que a gente tava precisando. E eu acho que tudo é a mesma coisa, o Leon, o Chris e essa galera clássica do Resident Evil, né? E inevitavelmente vai acontecer com Assassin's Creed em um momento, com o retorno do Ezio, né? Total. Isso é uma coisa que é meio que inevitável. Mas eu acho que parece ser, de fato, o início de uma nova geração, que daqui a pouco está se encerrando e nem começou. De É. fato, é um jogo para a nova geração. E com dizer de Resident Evil como um todo, eu acho que ele mesclou bem aquilo que a gente tanto gostava dos primeiros. E hoje eu dei uma pesquisada ali e eu vi que estão com planos de fazer um novo remake do primeiro, que eu acho super válido, assim, porque o primeiro é animal. É muito, muito bom mesmo. Eu gostaria que acontecesse. Você mencionou o Resident Evil 1 é engraçado, porque tem uma parte, eu até vi alguém fazendo um comentário parecido no Twitter, que eu tenho certeza que os caras estão brincando com os próximos remakes, que eu suspeito que vão ser três. Eu acho que, de fato, esse remake do Resident Evil 1 é uma realidade. Com certeza teremos um remake do Code Verônica, De porque Verônica. sem ele não dá pra pular pro 5, porque grande parte da relação do Chris e do Wesker é estabelecida naquele jogo. E talvez teremos um remake do Resident Evil Zero. Olha só. Porque, meu, é uma parte super específica, essa aqui eu até posso dar uns detalhes, que quando você tá passando por uma área lá, você vê um cenário com uma composição bem legal. Uma casa com quatro ursinhos entrando, um trem com dois ursinhos de pelúcia, dois bichinhos em cima, e um monte de bloquinhos com letras, números, enfim, e tem as letras CV. Então, eu chuto que esses palpites estão numa direção correta, né? Não acho que a gente vai ver um remake do 5 tão cedo, mas é bem fácil de esperar que talvez ano que vem, ou 2028 que seja, a gente já veja um retorno para a Mansão Spencer ou para todo o enredo do Resident Evil Zero. Esse eu não joguei ainda, quem sabe corrija-se essa falha até Eu também lá. não joguei. Também não joguei. Mas faz sentido, cara. Assim, dado tudo que a gente estava falando sobre nível de detalhe, é muito improvável que isso tenha sido em vão, cara. Tipo, né? Muito, muito, muito improvável. E eu também, você falou sobre 5. Será que a gente precisamos de um remake de Resident Evil 5, cara? Eu acho que nessa. Porque assim, o 5, apesar de, né, de ter sido legal, a galera gostou, mas eu acho que foi o caminho que começou, foi a partir dali que começou a deixar um pouco as características de Resident Evil, que foi o ápice no 6. Eu acho que nesse momento, eles voltando a entender que é legal ter ação, mas que a galera gosta da nostalgia do clássico. Acho que faz muito mais sentido olhar para um Outbreak, olhar para um Code Verônica, ou a sequência, né? Do que eu não sei a conclusão da narrativa ainda do Requiem. Para mim, ainda tem muitas pontas soltas que eles precisam explicar para eu até decidir o quanto eu gostei do jogo, porque tem muitas pontas soltas, né? Eles têm uma proposta de explicar o motivo real por trás da explosão em Recon City, etc. É, mas é isso, eu adoraria ver esses jogos de novo, cara, ter essa oportunidade de. E assim, levando em consideração remakes como o do Resident Evil 2 e do 4, né, que se ainda tem algumas ressignificações ali de mecânica, algumas leves mudanças na história, mas que agregam o gameplay, pô, ia ser massa. Cara, eu Eu acho que um concordo. O primeiro remake eu do gostaria de 5. ver muito, assim. E eu acho que é isso, né? O 6 que não apareça, né? Pelo amor de Deus. Assim, o jogo não tem nada a ver. O Alex comentou um pouco da trama, né? Eu ainda estou numa parte inicial do jogo. O que vocês acharam da trama deste jogo? Né? Se eu disse que, por exemplo, no Village, eu acho que fugiu bem, a piração fugiu um pouco. Esse ele está mais focado, uma história mais próxima do que nós vimos no primeiro, no segundo Resident Evil, por exemplo,
Ou ele ainda está meio que navegando nas aspirações e meio perdido no enredo? O que vocês acharam? O Bernardo já vai ter uma conclusão, uma opinião de conclusão, né? Tipo, Fala, mas sem spoiler. Vai, vamos lá, é, sem spoilers. Gente, Resident Evil Requiem é exatamente o que você espera de um jogo de Resident Evil. E eu falo isso em todo sentido possível. Não tem nada que vai surpreender num sentido de narrativa sensacional. Não é uma história que, tipo, vai mudar a forma que você enxerga videogame ou nem nada assim. É uma história bem contada, contida dentro do próprio jogo, muito bacana. Só que quanto mais você pensa nela, mais difícil é levar em consideração uma linha do tempo com remakes, uma linha do tempo com originais, vários retcons que já foram confirmados, várias mudanças, várias invenções, porque assim, eu vou retroativamente dar um spoiler do Village. Eu lembro que eu dei risada da revelação absurda que a mãe Miranda a da tinha um, Miranda, tinha um tipo, contato estranho com o Spencer. Tipo, mano, você não precisa explicar tudo isso, sabe? Tipo, deixa algumas coisas no mistério. O Village podia ter sido uma história um pouco mais única, mas enfim. Resident Evil tem uma necessidade patológica de conectar tudo. E isso é legal num sentido de, tipo, você bater o olho e identificar, mas por outro lado, quanto mais você pensa, mais furo dá. Eu volto é, para minha tese inicial. A história é muito legal quando você vê ela contida, principalmente o arco narrativo da Grace. Eu acho que esse é um dos melhores arcos de personagens individuais da franquia. Tipo, a evolução dela é muito nítida, é clara, é muito bem feita. E o Leon, ele tem uma conclusão de história também muito boa dentro do que foi estabelecido nessa nova cronologia de remake do 2, remake do 4, a aparição do Resident Evil 6, que ainda segue canônica, e o ápice, a conclusão dessa história é muito boa, é legal. Tipo, é bacana você ver um personagem envelhecendo junto contigo ao longo das aparições dele. total. Só que assim, Você de falou, novo, quanto mais olha, você cutuca, pior fica. Então vamos deixar por aqui por enquanto. Tipo, só para onde eu tô, eu imagino que eu já tô bem próximo do final, cara. E assim, é isso, gera muitas dúvidas, cara. Tipo, de tudo que a gente viu até agora. Essa sensação do set que você mencionou, também acho que assim, eles poderiam ter dado uma justificativa dentro da narrativa construída naquele momento, sabe? Não conectar lá atrás para tentar mostrar que foi pensado desde o início, porque a gente sabe que não foi. Então, é uma tentativa de construir um lá. É igual quando você lança um filme e aí o filme dá muito sucesso, aí você quer fazer um filme sobre a origem que levou aquilo. Cara, nem sempre funciona. Então, nesse em específico, você começa a pensar, porque não dá para dar spoiler pro Fábio sobre pessoas que aparecem ou não aparecem, mas você fica com uma sensação de resposta. Você pergunta sobre algumas pessoas, né? No começo do jogo já fica claro que o Leon tá infectado, certo? Isso já todo mundo já percebe que ele tá sofrendo com algo, né? Que é explicado mais pra frente. E aí você fica com algumas dúvidas, tipo, tá, por que que levou tanto tempo, tantos anos para que isso chegasse no estado em que está? Cadê outras pessoas? Porque, por exemplo, quando você fala do Jake, que né, ajudou o sangue dele tinha já vários anticorpos para lidar com uma variação, não lembro se era o C-Virus ou se era o G-Virus, na época do 6. A do 6 era o Si. Mas, tipo, era o C, né? Boa. Uhum. Tipo, cara, cadê ele? Tipo, né? Você fica assim, você fica pensando em algumas coisas. Onde estão os outros? No começo da narrativa já fica claro que várias pessoas que foram sobreviventes de Raccoon City estão morrendo. Então, legal, todo mundo sabe que é o T-Virus que infectou todo mundo em Raccoon City e que a transformação das pessoas que viraram zumbi na época foi imediata. Tipo, pô, a galera, sim, era ali de imediato. E mesmo que seja uma coisa de gameplay, eles são mordidos por zumbi e não se transformam. Isso em todos os jogos. A gente é mordido e não acontece nada. Então você fica, meu, como que vão explicar isso? Tipo, o que que está acontecendo? O que né, qual que é a importância da Grace dentro desse contexto?
Pelos trailers, todo mundo sabe que tem uma passagem de volta a Raccoon City, não é spoiler, né? Já apareceu isso nos trailers, e que eles querem associar uma nova personagem a uma justificativa macro do real motivo do que aconteceu e por que aconteceu. E aí você percebe, né? Porque quando eu vi a primeira vez, tipo, meu, muito legal, né? Você vai ver ali RPD de novo, mas quando você joga no PS1 e vê a explosão do míssil, você imagina que não sobra nada, né, cara? Tipo, calma aí, meu, como assim? Tá intacta as paradas ainda? Caramba, boa essas construções. E aí tem um pouco dessas nuances, né? Tipo, pô, o verdadeiro motivo será revelado agora? Tipo, isso vai ressignificar a franquia ou não? Então, assim, eu tô muito avançado, mas eu tô com muitas dúvidas. Tipo, o porquê que isso tá acontecendo? O que que isso quer dizer no contexto real da história? Né? Enfim, eu tenho ainda, tipo, muitas dúvidas. E eu acho que a conclusão da narrativa vai impactar muito na minha percepção geral. Assim, Uhum. se eu gostei ou se eu não gostei. Inclusive, né, falando de Metacritics, agora a melhor nota do Resident Evil já lançado, né? Até agora já ultrapassou a nota do Resident Evil 4. Tava com uma nota altíssima até agora, né, no Metacritics, da galera gostou muito. Acho que só tava quase empatando ali com o Claro Obscur, né, de jogos preferidos aí da comunidade. Total. Mas isso. Eu acho que no momento ele tá abaixo do Clair Obscur, parece que ele caiu um pouco, e está acima de Cory na Casa Branca no 3DS. Então, sei lá, não sei. Essa é a métrica que a gente tem no momento. Total. É, falamos os dois sobre jogos que, de fato, são para geração nova. Então, assim, está meio que explicado ali porque que o hype acontece nas dúvidas que a gente tinha. Vocês Sim. falaram de situações canônicas dos games e os filmes em animação. Todos são Porque, canônicos, mas. porque Mas tem aquele de Alcatraz, inclusive, e tal, assim, até onde isso entra. Não sei, será que são canônicos mesmo? cara, eu ignoro todos, cara, assim, tipo, eu Ah, tentei tá. assistir um que, assim, foi péssimo, e porque, sei lá, a experiência do gameplay, ela você tentar tornar uma experiência que faz parte de como você joga, né, acho que a experiência do jogo não é só a história, mas é a sua performance de jogador, né, você tá ali envolvido, transformar isso para uma coisa em que você é 100% passivo, é difícil, né, como que você vai fazer? E aí o da hora do gameplay do Leon ser um pouco exagerado é porque você tá controlando ele também. Então, eu acho que eu assisti um dos filmes, eu não sei nem qual era. Tem uma cena de luta do Leon com outro cara, e tá assim, um a menos de 1 metro, né, quadrado do outro, e eles tentando dar tiro um no outro, errava o tiro, aí eles ficam rodando em Puta círculo, atirando merda. um no Eu pé sei do que do você tá outro. falando. Na verdade, é o com o Chris. Eu acho que é nos recentes, inclusive. Ah, então, é com ele que ele tá lutando É nessa com... cena? Não o Leon com o Chris, é o Chris com algum maluco. É o Chris, é verdade, não é o Leon, é verdade. E Nossa, mas, aí, cara, essa cara, cena é feia, mano. atirando no chão e roda. Meu, é uma coisa irreal. Eles querem dar uma ação que é irreal. Tipo, sai na porrada os dois, cara, sabe? Mas é estranho, é estranho. Aí isso, e depois quando a gente vai falar ainda dos filmes, né? Que, enfim, fizeram Nossa, meu 50 Deus. mil filmes com uma protagonista que não existe nos games. E depois eles tentam fundir, fazendo ela lutando com o Nemesis, saindo no morro com o Nemesis. Aí, Aquilo é pra mim, nefasto, né? É aí nefasto. tá. Cara, Eu não sei se é. o que eu acho mais Não, engraçado desses filmes é que absolutamente nada nos jogos decanoniza eles. Então as histórias podem ter acontecido independente, mas são histórias tão irrelevantes que não importa se elas aconteceram ou não. cara, não é canônico, porque essa personagem ela nem existe. Ah, não, eu Os digo das filmes, animações. Os live actions, eles com certeza são outro universo. Sim, Aí sim, não, sim. não tem espaço para debate. Não... Aí saiu aquele outro que um pouco mais humilde no sentido de produção, parecia ser um negócio mais próximo do que a gente viu nos jogos, mas nossa, é um filme B, pelo amor de Deus também, né? É, Que acho que é Bem-vindo a Raccoon City, assim, é um bem-vindo ao filme Raccoon B, City. Mortal Kombat 1. Cara, se nossa, esse filme não pra tentasse mim foi adaptar na dois mesma jogos linha. ao mesmo tempo, se ele focasse ou no um ou no dois, ia ter sido tão melhor. O erro dele foi Eu não, tentar ser ambicioso demais.
Não Cara, sei aí porque. tem aquela cena da zumbi dançando do Alipa, cara. Assim, tipo, o quê? Tá controlado, aí começa lá a tocar música e dança, aí desliga a música e para. Eu falei, cara, Nossa, cara, você me vocês lembrou dessa série assistiram, agora. Meu, que vocês horror. viram alguma coisa de Resident Evil? Tipo, ou usaram Não, só o logo, né, do Resident Evil e fizeram. E o que o Fábio falou de Mortal Kombat 1, pra mim foi a coisa mais absurda possível, cara. Tipo, os caras inventaram uma narrativa totalmente nada a ver, colocaram o Kano como amigo lá, e depois. Cara, ficou uma coisa vendo. assim que você fica, os caras nunca jogaram Mortal Kombat, mano. Tipo, tá um efeito visual legal pela tecnologia que a gente tem hoje, mas que não tem nada a ver com o enredo que a gente espera como fã, né? Não, mas não sofra. Street Fighter vem aí pra arregaçar mais tudo É, isso. Porque esse o daí trailer tá é com uma boas das coisas mais expectativas. bizarras que eu vi de adaptação de game ultimamente. Umas coisas mais bizarras. O trailer de Street Fighter é uma coisa assim constrangedora. Constrangedora. Dito isso, eles acertaram em cheio no elenco. Mas a troco de quê? Não, não concordo. Isso fica para um outro vídeo, mas eu não Fica concordo. pra Achei próxima. péssimo, 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 mas tudo bem. Mas tá aí um jogo que, pelo menos as animações, eu gostava bastante, viu? As animações que saíram do Street Fighter, tinha algumas que eram muito boas. Que eram muito boas, assim, de narrativa. Putz, acho que a gente já. Bom, Bom, vamos encerrando? quer Vamos. fazer? Aqui a gente pode ter essa parte que a gente falou de adaptação, a gente pode deixar um outro vídeo. É, eu vou guardar esse material pra alguma coisa. A gente podia fazer um sobre isso, né? E, nossa, eu falo bastante dessas coisas. Se Cara, eu tenho fizer, bastante opiniões sobre adaptações também, e o contrário, né, de filme pra jogo. Então, vamos ver o que que querendo, acontece. querendo ou não, a Assassin's Creed ainda é um dos melhores, tá? Cara, tem muita coisa que dá pra falar, desde as adaptações das séries agora, né? Last of Us, Fallout, até tipo, pô, tem uns mais antigos bizarros, Hitman, quando eles fizeram o filme do Hitman também, Nossa, e tem dois adaptações de ainda. Tomb Raider, tem bastante coisa pra falar. Tem, mas assim, ainda. Bom, The Witcher, né? The Witcher é bacana. Mas foda, tem tanta coisa ruim, né, nessas adaptações, cara. Por que eles fazem isso? Enfim, só para deixar Quer morder intrigante. um hype, né? E aí, cara, Mas tipo, quer o, surfar na go- onda de uma temática e estraga o negócio. não, o golpe do Gaio naquele no trailer do Street Fighter é uma Nossa, coisa sim, ó. muito grotesca. Era melhor alguém ter levantado ele, assim, né, pra ele. Nossa, é muito grotesco, muito grotesco. Não é possível que os caras fazem um negócio desse. Mas o Mortal Kombat o 2 eu tô com um pouquinho mais de esperança. Os trailers parecem ter algum sentido ali, né? Pelo menos, né? Vamos ver, vamos ver. E o Scorpion do filme é bom, né? O Scorpion é bom. Enfim, aqueles 7 minutos do Mortal Kombat 1 é excelente, que ele briga com o Sub-Zero lá. Mas não dá para ter muita fé. Não adianta, não adianta. Já a decepção já tá criada, né? Já. Assim Não, com muito a alguns ser outros. feito. Bom, E mas aí, vamos nota, fechar então, então. notas até agora sobre Resident Evil Requiem. Fábio que tá no começo, o Bernardo que já terminou e eu que tô próximo. Bom, Entre eu uma vou. escala de Resident Evil favoritos, então, onde ele se encaixa. Ah, boa, boa. Essa é boa. Essa é boa. Vamos lá, querem para nota desse e dizer qual que eu acho o meu favorito, é isso? Acho que tá melhor, Não, para a gente tipo, não. pode colocar, tipo, entre os seus favoritos, aonde ele se encaixa. Tá bom. Bom, vamos lá. Eu até agora, em relação à nota a gente não tem que fazer uma introdução para isso, né? Ou a do Alex já é o suficiente. Mas para a gente falar disso, tem que fazer uma Parece- introdução,zinha, né? Ah, Para não ficar a perdido. gente faz em seguida uma introduçãozinha do conteúdo e tal, do que a gente Boa, tá. boa. Vamos lá. Então, vamos falar das notas desse jogo. Eu até agora eu joguei e aí vai passando. Depois o Alex, que ainda não terminou. Ah, já terminou. Ah, bom, eu tô achando muito divertido, muito legal. Para mim, uma nota, tipo, como eu não terminei, ainda posso me decepcionar, vou dar uns 8,5. Eu ainda posso vir a me decepcionar. E para deixar ele numa escala ali de Resident Evil que eu gosto,
Até o momento ele ficaria entre entre um e o 4 ali, que são os dois que eu gosto muito. O 1 e o 4 são os que eu mais gosto ali. Deixaria ele o 4 ele e o 2. Show de bola. Bom, cara, eu sou muito chato com essa parada de narrativa. Então, assim, a conclusão da história pode impactar muito a minha nota. Mas falando de jogabilidade, disso de ser divertido, a construção, o que a gente falou até agora, de como foram apresentados os personagens e tal, eu me engajei demais. Entanto que eu fiquei preocupado, falei, meu, acho que eu vou dar uma parada, jogar mais devagar, porque realmente me prendeu. E fazia tempo que um jogo não me prendia assim, né? Então, eu gostei muito de tudo que eu vi até agora. Ele tá entre uns dos favoritos. Para mim, ele fica entre. Para mim, o meu favorito é o 3, mas o clássico, né? Depois o 2, gosto muito do 2 Remake. E para mim ele tá no mesmo nível do 4, o Requiem hoje. Eu Hum. gosto muito do 4, mas eu vejo ele no mesmo lugar. Assim, eu acho que o que representou para mim na época jogar ele é o que eu tô sentindo jogar o Requiem agora também. Bom, É faltou brabo. sua nota de número, Alex. Ou você deu? Pô, eu acho que o 8,5 ela é uma nota justa também. Vou nessa. A 9 eu acho que ainda é cedo. Pode evoluir para um 9 até para um 9,5. É difícil, eu acho, 9,5. Eu acho que o único jogo que recentemente, desses lançamentos, que eu considero um 10 pelo impacto pessoal que me teve, e antes do hype, foi Claro Obscur. Pegou, assim, num lugar para mim que foi muito, muito, muito importante. Então, a história ainda pode aumentar essa nota, mas eu jogaria seguro num 8,5 aí também. Cara, eu gostei muito. Só para avisar, isso não foi combinado, mas a minha nota final também vai ser um 8,5. Eu, inclusive, estou escrevendo o texto para o Capão nesse exato momento. E por que que vai ser isso, né? Porque acho que sumariza tudo que eu falei. Esse Resident Evil é a evolução perfeita, tipo, é a síntese do que foi acontecendo no 7, no 8 e nos últimos remakes. Então ele é um sucessor do Resident Evil 4, ele é um sucessor do Resident Evil 7, que por consequência é um sucessor do Resident Evil 1, mas aí pra mim que entra a famigerada pata de macaco e o negócio degringola um pouco. Eu não acho que ele é melhor que nenhum desses outros que eu citei em absolutamente nada. Tipo, é um jogo fantástico ainda, é muito bom. Mas assim, eu acho que o 4 ainda é um jogo de ação melhor. Eu acho que o 7 e o 1 ainda são jogos de terror puro melhor. Só que o Requiem ainda é um jogo que tem um lugar especial. E assim, para afirmar com certeza meu lugar no pódio, eu vou precisar marinar ele um pouco, vou precisar rejogar no futuro. Mas agora eu diria que ele tá logo no quinto ou quarto colocação. Ele perderia, no caso, pro 4 original, pro 2 original e pro remake do 1. Eu acho que essa trinca aqui, pra mim, é imbatível no que se diz Resident Evil. E, de novo, o Requiem, ele é uma evolução de tudo isso, mas ao mesmo tempo, ele não tem nenhum ponto que é exclusivamente só dele, a não ser o design das criaturas. Bom, galera, então lembrem-se de ficar de olho no Capô para qualquer novidade do mundo gamer, de entretenimento. Siga a gente nos nossos sites, nas nossas redes sociais e principalmente aqui no canal do YouTube. Temos muitas novidades aqui no horizonte. Então é isso. Comente, compartilhe com quem você acha que vai gostar e fala com a gente se a gente está muito errado nas nossas colocações ou se a gente acertou em cheio. A gente quer saber a sua opinião também. De resto, a gente se vê no próximo Capocast.